Olá, colega. Vamos falar agora sobre o lucro presumido e por que essa opção tributária é tão interessante e recomendável no caso de imóveis, né? Bem, as vantagens, principalmente, ela é o mais econômico, é mais fácil de fazer e ela presume que o teu lucro seja tanto, então a forma de fazer o cálculo é menos onerosa, não precisa de muitas horas do contador para resolver, né? As desvantagens é que se você tiver mais de 78 milhões de faturamento por ano, você tem que sair pro lucro real, né? Então, às vezes, desvantagem não é tão desvantagem assim, mas é um limite. Esse é o pensamento, é um raciocínio. Tem um limite de faturamento anual para você ser optante pelo lucro presumido, né? E a tributação incidente sobre o seu lucro ela depende de qual que é o objeto social, ou seja, o que consta no teu contrato social, porque existem dois tipos de imóveis praticamente, que seria o ativo imobilizado e o ativo em estoque. E isso é importante, porque o contador faz esse registro e se ele se equivocar nisso, você vai pagar mais imposto desnecessariamente. Por isso que a principal vantagem é se você souber usar como lucro presumido, a tributação sobre lucro presumido funciona, você vai pagar muito menos impostos do que o devido, mas o contador deve saber disso, né? No caso, a sua empresa, ela é uma empresa que não tenha o seu objeto social a compra e a venda de imóveis. É uma empresa de essa empresa que eu faço as aulas, é uma empresa de educação, ela é de ensino, ela tem um objeto social que ela presta aulas, ela faz ensino à distância, ela não tem objeto de compra e venda de imóveis. Então, se eu comprar um imóvel por essa pessoa jurídica, eu vou registrar ela como ativo imobilizado da empresa, né? Então, sendo ativo imobilizado, quando eu vender, eu vou fazer igual a pessoa física, vou pagar 15% do lucro que eu tive da venda, né? Só que, entretanto, tem os 10% de adicional sobre o limite de 240 mil. Então, se eu tiver um lucro de 300 mil, por exemplo, como eu coloquei no vídeo anterior, eu vou pagar 15% sobre os 240 e o que passar disso eu vou pagar 10% a mais da exceção do excedente e 9% de CSL. Então, grosso modo, daria 34% do capital. É lógico que é um pouco menos, porque você vai calcular de acordo com extrapolar o limite ou não, se for acima. Se for abaixo de 240 mil, é isso aí, 34% do teu ganho você paga para o governo. Isso se não tiver no objeto compra e venda de imóveis. Entretanto, se tiver no objeto compra e venda de imóveis, isso é uma coisa muito interessante porque você já vai cair numa outra esfera de negócios. Os imóveis eles estão dentro da faixa de estoque. Ele é tipo circulante, ele é estoque da sua empresa. Então, se a empresa tem vários imóveis, no caso imobiliário, ela vai pagar menos impostos, né? O IRPJ fica apenas 1,2%, né? O excedente fica 0,8% e o CCL, PIS e COFINS são nessas faixas que estão beirando o percentual mínimo. O CCL é 1,08%, COFINS 3% e o PIS 0,65%. Isso dá 6,73% da receita da venda, não do lucro, receita. Isso quer dizer que se você comprou, uma vez que é interessante, se você comprou um apartamento por 100 mil e vendeu por 1 milhão, você teve 900 mil de lucro, né? Se for com ativo imobilizado, você vai pagar 15% sobre os 900 mil. Então, vai pagar 15, 9, 125 mil reais, 140 mil reais de imposto, né? Entretanto, se você estiver comercializando, você paga 6,73 da receita. Então, você pagar de imposto aproximadamente 67.300. Veja que interessante. Apesar de considerar a receita como um todo, o imposto por ser menor, você tem uma garantia de que se o teu lucro for muito exponencial, é mais viável tratar como estoque o bem. Isso é realmente quando há volume, né? Realmente a diferenciação de receita, faturamento, né, e lucro, ele é relevante no lucro presumido, inclusive, e não esquecendo que é relevante a forma que você registra o imóvel. Se ele está como ativo imobilizado, caiu nos 15%. Se ele está como estoque, você cai nessa base de cálculo, que é muito legal. Realmente, esse é um erro simples cometido por muitos contadores, inclusive, que eles colocam o imóvel como ativo imobilizado ao invés de estoque. No caso, se for imobiliário, você pode lançar como estoque, isso diminui muito a tributação dele. Bem, o lucro presumido, resumidamente, é isso. Eu vou deixar contratos sociais de empresas, de modelos de empresas, para você abrir empresa, né, que eu elaborei como advogado, eu fiz esses documentos, anexos aqui, vocês podem utilizar ele, conversar com o seu contador, ver se é interessante abrir uma empresa nesses moldes, pode alterar ele, como eu falei, é meu direito autoral, eu posso cedê-lo, e estou cedendo aqui
nesse método, e eu acho bem interessante que vocês estudem ele, porque a forma como você vai estruturar a sua empresa vai refletir muito no futuro os lucros que você vai ter. É isso sobre o lucro presumido, e vamos para o lucro real agora. Vamos para cima.